Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já estava com saudade de estar aqui junto com vocês, trazendo as informações do Mengão Queridão, mostrando para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, fazendo aquela análise de jogos do Flamengo, fazendo aquela análise de prováveis contratações do Mengão Queridão. E nesse vídeo de hoje nós vamos bem falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre Matias Vettino. Matias Vettino, que foi um jogador pedido pelo Paulo Souza. Fizemos um raio-x completo sobre o atleta para saber se ele realmente pode ser o jogador que o Flamengo precisa. Afinal de contas, ele pode ser o substituto do Arrascaeta, ele pode ser o substituto do Everton Ribeiro. Seria um jogador para disputar a posição com o Andrés Pereira? Quem é Matias Vettino? Há chances mesmo dele vir para o Mengão Queridão? Vou falar sobre isso e sobre muitas coisas mais com vocês, mas antes eu quero falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, além da gente poder ficar por dentro de tudo o que acontece com o Flamengo no seu dia a dia, a gente pode acompanhar também o campeonato alemão ao vivo e com imagens. O mais legal disso tudo é que tudo isso inteiramente de graça. Tem para iOS e Android e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então não dá bobeira, pessoal. Baixa agora, é grátis. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Como eu disse, o link está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, vamos começar falando aqui, antes da gente falar aí do Matias Vettino, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a Copinha. Eu falei no vídeo inicial e eu tenho uma opinião muito objetiva com relação às categorias de base, tá? Categorias de base são para formar jogadores e profissionais para serem vendidos pelo Flamengo ou para serem aproveitados na equipe profissional. É claro, óbvio, tá no hino, vencer, vencer, vencer. Mas não precisa colocar uma crise de um tamanho de um boi porque a gente foi desclassificado da Copinha. Eu já vi times do Flamengo vencerem a Copinha e não darem frutos nenhum. Tem uma geração inteira de campeões da Copinha que sequer tiveram oportunidade entre os profissionais. Por outro lado, nós temos jogadores como o Vinícius Júnior, como o Lucas Paquetá, que jamais ganharam a Copinha e estão aí no mundo mandando no futebol mundial. Então a Copinha é bom ganhar, claro que é bom ganhar a Copinha, claro que é bom ganhar qualquer competição, mas a gente não deve fazer disso um cavalo de batalha, porque não venceu a Copinha esse ano. A diretoria é lixo, a diretoria não é por aí. A diretoria tem muitos defeitos pelos quais a gente tem que pontuar mesmo, como, por exemplo, a demora na contratação de um treinador, a demora na reposição de jogadores para esse ano de 2022. Tudo isso tem que ser apontado, tudo isso tem que ser criticado. Agora, o caso da gente não ter vencido a Copinha com um time de 17 anos, de sub-17, para priorizar o Campeonato Carioca, acho que não merece ter um nível tão alto assim de repercussão, tá? O mais importante para mim, pelo menos, aí vocês colocam nos comentários o que vocês pensam a respeito do assunto. Para mim, o mais importante é essa garotada dar conta do recado no Campeonato Carioca. Ah, eu prefiro Copinha do Campeonato Carioca. Não, eu não. E aqui eu dou a minha opinião sincera e espero que vocês deem a opinião sincera de vocês nos comentários. Eu prefiro o Campeonato Carioca à Copinha. Entre Campeonato Carioca e todos os outros títulos profissionais, o Campeonato Carioca é o que menos me interessa. Mas começar bem o Campeonato Carioca é importante. Pode ser que a gente tenha, num desses jogadores que vai começar o Campeonato Carioca, um jogador que chame a atenção do Paulo Souza e possa ser utilizado durante toda a temporada. Pô, Fabrício, mas isso podia acontecer na Copinha também. Só que a Copinha jogam-se jogadores da mesma faixa de idade. Já no Campeonato Carioca é time grande perto dos meninos pequenos. Time grande porque o Nova Iguaçu, por exemplo, perto dos meninos da base, fica grande, porque são jogadores que querem provar e querem arrancar do Flamengo pontos que, quando o time principal chegar, eles não vão conseguir. Então é jogo grande para esses meninos, sub-17, sub-20, e eles se destacando contra esses primeiros clubes, primeiros times que o Flamengo vai jogar, tem muito mais condições de ter uma avaliação positiva pelo Paulo Souza do que atuando pela Copinha.
Esse campeonato carioca, ele vai ser diferenciado para a gente, torcedor rubro-negro, porque se vencermos, e vamos vencer, ele será o 4º campeonato carioca a ser ganho consecutivamente com o Flamengo. Na história dos campeonatos cariocas, apenas o Botafogo conseguiu isso há trocentos milhões de anos atrás, na época quando a torcida deles ainda era jovem. Porque você sabe, né? Não existe botafoguense jovem, são só os avós, os bisavós, né? Não existe botafoguense jovem. Então, lá atrás, em 1800 Guaraná de Rolha, o Botafogo ganhou esses 4 títulos cariocas e ninguém mais conseguiu fazer isso de forma consecutiva. E o Flamengo pode fazer isso. Aliás, eu gostaria que o Flamengo fosse decacampeão carioca, que seria sensacional. Se pudesse ser mais, beleza. Mas decacampeão carioca seria um marco, não seria? Ser 10 vezes consecutivamente campeão carioca? Para mim, esse é o objetivo do Campeonato Carioca daqui para frente. O Campeonato Carioca é uma pré-temporada que a gente tem que ganhar todo ano, porque nós temos o melhor time, nós temos o clube mais bem estruturado, nós precisamos mandar dentro de casa. E eu gosto do Campeonato Carioca, não o uso como parâmetro para outras competições, sei que nada tem a ver, é um torneio de pré-temporada, isso é bem claro para mim e espero que para vocês também, mas é gostoso, já que não tem outro jeito, não gosto das datas que o Campeonato Carioca e que os estaduais tomam dentro do ano do futebol, mas se não tem outro jeito, eu curto o Campeonato Carioca, gosto de assistir, meu filho curte muito o Carioca também, gosto dos clássicos, gosto de dar sovas em Vasco, Fluminense, Botafogo, é sempre muito gostoso e estamos aí há pouco mais de 10 dias, né, do começo dessa competição, já é dia 16, já 26 ou 27, o Flamengo estreia no Carioca, então eu estou bem ansioso para ver o Mengão queridão, ainda que comece com o Menguinho, mas o Flamengo começar a jogar o Campeonato Carioca. O Paulo Souza, nessa primeira semana, ele fez treinos apenas durante o primeiro período, de 8 até meio-dia, 1h. Na verdade, o treino começava ali por volta das 8, fazia todas as atividades, depois o grupo tomava banho, almoçava no CT, isso é obrigação, e depois a galera ia embora para casa. O Jorge Jesus, quando chegou, fez treinos em 2 períodos em quase todos os dias, mas o Paulo Souza já programou para a próxima semana 3 treinos em 2 períodos, menos mal. Segunda, quarta e sexta, o Flamengo vai passar por treinos em 2 períodos, ou seja, os caras vão ficar no Flamengo manhã e tarde, vão almoçar e jantar no Ninho do Urubu. Assim, a nutricionista do Flamengo, mais toda a equipe do Paulo Souza, vão poder ter um controle maior em cima do que os jogadores estão comendo, dos hábitos alimentares dos jogadores. Um outro detalhe também é que a biometria vai passar a ser utilizada a partir da semana que vem. Já está tudo lá programado para os jogadores chegarem, meter o dedão no relógio de ponto e poder entrar e sair do CT. Porque é muito bonito falar biometria, mas na verdade nada mais é do que aquele famoso relógio de ponto que tu coloca o dedão lá, antigamente batia o cartão, agora tu coloca o dedão lá para você poder entrar e sair, e o Paulo Souza está sendo bem rigoroso em cima do controle dos horários dos jogadores. Os jogadores também não têm dado trabalho para ele em relação a isso, 1 ou 2 jogadores se atrasaram nos 2 primeiros dias, nada mais, nada passou, não passou de nada disso, depois os caras foram se adequando. Aliás, muitas pessoas me perguntaram se os jogadores estão insatisfeitos com as mudanças que o Paulo Souza fez. Eu fui procurar com pessoas dentro do Flamengo e o que me passaram é o seguinte, que até o momento ninguém teria se manifestado de maneira a estar insatisfeito com o que está acontecendo com as novas regras que o treinador impôs. E que se manifestarem, se for para a diretoria vai dar respaldo ao treinador. A diretoria não vai desacatar aquilo que o treinador colocou como sendo uma cartilha a ser seguida pelos atletas. A única maneira dessas regras caírem é se os jogadores amigavelmente conversarem com Paulo Souza e ele resolver que não precisam seguir essa cartilha a ferro e fogo. Senão, neca de Tibiriba, vai continuar sendo desse jeito, ele vai ter respaldo
para poder lidar com os jogadores da maneira que ele achar ideal. Tem muita gente estranhando essas regras, essas imposições do Paulo Sousa, mas na Europa isso é feito assim há muito tempo. Na Europa, inclusive, tem um lance que aqui no Brasil não tem, que é do capitão da equipe, né? Na hora do almoço lá, todos os jogadores juntos, enquanto o capitão da equipe não se levanta e se retira do recinto, nenhum outro jogador pode fazer isso. Todos têm que permanecer sentados, pode conversar e tal, mas enquanto o capitão não deixar o recinto, os demais jogadores não podem deixar. O Ronaldinho Gaúcho teve um problema com isso quando jogou no Milan, porque ele não respeitava isso. O Gattuso era o capitão e ele levantava e ia embora na hora que ele queria. E o Gattuso ficava pé da vida com ele, reclamava com a diretoria, reclamava com o treinador e ninguém fazia nada para impedir o Ronaldinho Gaúcho de fazer aquilo que ele queria. Quem sabe essas coisas vão entrando no futebol brasileiro para que a gente tenha um ganho em cima de produtividade dos jogadores. Não essa questão do capitão levantar ou não, porque aí já é mais um negócio de costume. Mas essa questão de almoçar no ninho, de jantar no ninho quando o treino é à tarde, eu acho isso bem interessante. Eu gostei particularmente das regras que ele colocou. São coisas que tiram os jogadores do ponto de conforto. E toda vez que os jogadores saem do ponto de conforto, tende-se a criar grandes laços e a ter grandes conquistas no caminho. Mas o Paulo Sousa, ele ainda não conseguiu avaliar as opções que a gente tem aqui no mercado sul-americano para que possa ser feita contratações, reforços para esse ano de 2022. Mas ele conhece muitos jogadores que atuaram com ele nos clubes pelos quais ele passou. E ele chegou a recomendar um desses jogadores para o Flamengo. O nome desse jogador é o Matias Vecino. Eu não sei se eu estou falando o nome certo. É um jogador uruguaio. Ele tem 30 anos, 1,87 m, é destro. Só que tem um detalhe, ele é destro, mas ele não joga na Inter como ele joga aqui no Flamengo. Hoje ele está na Inter de Milão, tá? No Flamengo, o destro, o meia destro, joga mais aberto pelo lado esquerdo, que é o caso do Arrascaeta, do meio para a esquerda. O meia canhoto joga mais aberto pelo lado direito, que é o caso do Everton Ribeiro. Eu conheço bem o Matias Vecino e, cara, esse jogador, se o Flamengo contratar, sinceramente, é jogador top, de primeira linha, de coração mesmo. Esse cara é um monstro, joga bola demais. Ele faz aquilo que o Paulo Sousa está procurando num jogador de meio de campo, que é o box-to-box. Só que ele tem uma presença muito marcante, tanto na defesa quanto no ataque. O box-to-box com ele é intenso demais. Ele vai e volta o tempo inteiro. É um jogador como nós não temos no Brasil. Se assemelha muito ao Gerson, só que eu diria a vocês com uma experiência a mais do que o Gerson tinha. Do meu ponto de vista, não é um jogador para substituir o Arrascaeta. Ele não é um meia armador. O meia armador é aquele meia mais calmo, mais pensante, que dinamiza, otimiza a partida a partir de um determinado pedaço de campo. O Matias Vecino não. Ele corre o campo todo, principalmente do lado direito, indo e vindo o tempo inteiro. Tem uma saúde, um fôlego para ir e voltar o tempo inteiro, se apresenta muito bem na grande área, sabe fazer lançamentos, dar passes em profundidade, ele gosta de passes rápidos, não é um meia de segurar a bola, ele pensa o jogo muito rápido, a bola chega nele, ele já sabe o que fazer, ele já dá aquele toque de primeira para pegar o companheiro mais bem posicionado, sabe e gosta de fazer tabelas, enfim, é um meia que, sinceramente, eu acompanhei muito ele desde que ele chegou na Inter de Milão, acho que foi em 2017, final de 2017 que ele chega ali na Inter de Milão, e aí eu gosto da Inter, assisto alguns jogos da Inter do Campeonato Italiano, principalmente quando não tem jogo do Flamengo, da Champions League também, então eu via muito esse jogador atuando, e ele me impressiona, ainda hoje ele me impressiona. Ele tem um histórico de lesões que é a parte preocupante. Por exemplo, em 2018, 2019, ele ficou fora por 22 dias por uma lesão muscular. 22 dias é coisa para chuchu para ficar parado, né? A gente vê isso muito no Rodrigo Caio.
que quando para por lesão muscular é 20 dias, 22 dias, quase um mês, né, pessoal? Se tratando de futebol, dá um mês de partidas fora do time. Em 2019 e 2020 ele voltou a ficar fora por 22 dias, mas graças ao seu joelho. E aí na última temporada, 2020-2021, é que ele teve o grande problema. Ele ficou 198 dias fora, perdeu muitos jogos pela Inter de Milão por conta da lesão do joelho dele. Então é um daqueles jogadores assim que tecnicamente me empolga demais, gosto demais dele, acho que só tem coisas... Nós não temos um jogador como ele na América do Sul, que faz o que ele faz na América do Sul. O próprio Gerson, que seria ali o jogador que eu poderia mais colocar próximo do que o Matias Vecino faz, não faz o que o Matias Vecino faz na Inter de Milão, ou não fez no Flamengo aquilo que o Matias Vecino faz na Inter de Milão. É um baita, é um monstro como jogador, e ele pode ser usado inclusive para ser substituto do Everton Ribeiro, porque ele cai muito por aquele lado ali direito, e sem o Everton Ribeiro ele pode muito bem ser deslocado ali. Eu falei no início do vídeo, ele seria para substituir o Arrascaeta, o Everton, o Andreas? Ele é um jogador como aqueles que a gente não tem no elenco. A gente não tem um jogador como ele no elenco. Ele poderia ser encaixado no lugar do Andreas Pereira, mas jogando pelo lado direito. Ele poderia ser encaixado no lugar do Everton Ribeiro. Ele poderia ser encaixado até mesmo como um segundo atacante, vindo ali pela direita, mas aí já seria um caso muito extremo, porque o lance dele mesmo é fazer o box to box. Ele tem muita qualidade. Eu só não gostaria de vê-lo como primeiro volante, porque aí ele ficaria muito preso. Agora, no meio de campo, todas as posições pelo lado direito, dá para utilizá-lo. Vocês sabem que eu não me empolgo fácil, eu não sou de ficar elogiando os jogadores à torta e à direita, vocês me conhecem. Agora, o Matias Vecino, se o Flamengo conseguisse trazê-lo, eu falo para vocês que ele sobraria aqui na América do Sul. Agora, tem que ver bem esse histórico de lesões, saber como ele está mesmo, clinicamente falando, para saber se é seguro trazê-lo. Porque se a gente for olhar aqui o quadro de jogos dele, a gente vê que vem diminuindo temporada por temporada. Em 2018, 2019, dos 30 jogos que ele jogou, 23 foi como titular. Ele marcou 3 gols, deu uma assistência, teve 2 grandes chances criadas e um aproveitamento de efetividade no passe de 82%. Em 19 e 20, de 20 jogos que ele disputou, foram apenas 14 como titular. Marcou 2 gols, deu 2 assistências, uma grande chance criada, e aí ele foi a pior temporada em aproveitamento de passes dele, 78%. 2020 e 2021, dos 8 jogos que ele disputou, olha aí como é que caiu bastante, ele foi apenas 3 vezes titular, marcou um gol, deu uma assistência, criou uma grande chance e teve 83% de aproveitamento nos passes. Em 2021 e 2022 foram 12 jogos disputados até agora, apenas 1 como titular, 1 gol marcado, nenhuma assistência, 2 grandes chances criadas, 80% de aproveitamento nos passes. Mesmo com essa queda no número de jogos disputados, há clubes lá na Europa interessados nele. A própria Lazio tem interesse no jogador e já andou sondando a Inter de Milão. O jogador tem contrato com a Inter de Milão até dia 30/6/2022. Se o Flamengo quiser tirar o jogador da equipe italiana agora, no mês de janeiro, a Inter espera receber cerca de 2 ou 3 milhões de euros pelo jogador. Vocês já conheciam o Matias Vecino? Não? Conhecia? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre ele, o que vocês acharam sobre o que eu falei sobre ele e sobre tudo que a gente conversou nesse vídeo aqui. Eu volto mais tarde com mais informações do Mengão Queridão. Agora, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, recomende os nossos vídeos. Tenham todos um excelente domingo. Saudações rubro-negra!